Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer na pessoa do professor Gustavo Nassif e em nome do DCT, em nome do professor Rodrigo, em razão da Escola da Advocacia Geral da União, costumo dizer que o Ministério Público Federal, se tivesse a metade da capacidade tanto do Gregory quanto do Rodrigo, nós estaria bem melhor em termos de qualificação técnica dos nossos quadros. E gostaria de agradecer também muito a pessoa da Thaís Venturado pelo apoio e pelo carinho com que a gente tem sendo recebido e trabalhando com essa instituição. Gostaria de plano de anotar uma dupla estranheza na minha presença aqui. Em primeiro lugar, que me sinto absolutamente em casa. Com exceção do Breno, participei ou da orientação ou das bancas de doutoramento de Gustavo Nassif, Gregory, Rodrigo, Léo, Leonardo Ferraz. Todos eles, de alguma forma, estudaram comigo, seja na PUC ou na Universidade Federal de Minas Gerais. Acho que o Breno é a única exceção, graças a Deus, Breno? Colei de mim. Tá certo. Muito obrigado. Mas, ao mesmo tempo, alguma estranheza também por estar abrindo um congresso de direito administrativo, da qual especialista não sou. Quer dizer, eu lido, se sei alguma coisa, eu sei um pouquinho de direito constitucional. Então, um caminho possível para uma palestra de abertura de um congresso dessa importância, numa época duplamente importante, não só pelas eleições que se avizinham, mas pela importância e imponência das datas que 2018 comemora. O professor Leonardo lembrou, 30 anos de Constituição, 25 anos da Lei de Licitações. Eu ainda acrescentaria a fala dele os 130 anos de Lei Áurea, que também é tão importante, né, em época onde os direitos trabalhistas e previdenciários, direitos sociais, de alguma forma, estão absolutamente em risco nesse país, conforme aí o andamento desse pleito e dessas eleições que se avizinham proximamente. Então, acho que aquilo que vai ser desfiado para vocês ao longo desse curso, certamente passará por algumas características, outros elementos, daquilo que é uma análise sincrônica, ou seja, do momento em que nós passamos. Seguramente vão falar de que a nossa administração tem caracteres em torno de um excesso de burocracia, de uma administração cartorialista, de uma administração com parâmetros absolutamente patrimonialistas, onde, em grande medida, os cargos comissionados são ocupados por lógica de compadrio político, ou indicação de parentesco, onde a discussão em torno do desperdício, da ineficiência e da corrupção são uma tônica geral do direito administrativo. Então, quaisquer das palestras que me sucederão vão tocar necessariamente nesse ponto. E a varia de condão atual, que é a solução apresentada pelos técnicos, pelos grandes doutores de direito administrativo, é o discurso em torno de transparência, accountability, num universo de um país onde eu tenho baixíssima densidade republicana de cidadania, onde, por mais portais de transparência que eu apresento, ninguém abre para olhar. Quer dizer, então, eu tenho um absoluto contrassenso a isso. E, no direito, na ciência do direito, uma outra característica que talvez não sei se virá notável, que é o estrangeirismo. A cópia de modelos e pensadores estrangeiros dentro daquilo que é o universo da ciência do direito, tanto constitucional quanto administrativo, trazendo inovações ou novidades absolutamente incompatíveis com a gramática profunda das relações sociais que nós temos num país tão amplo, com cidades gigantes como São Paulo,
pequenas, como Morro da Garça, eventualmente, o Quartel-Geral, Cedro do Abaeté, né, são cidades com, né, se tiverem 2.000 eleitores, né, e a estrutura da lei de licitações ou de qualquer lei, né, é a mesma que se aplica em São Paulo e a mesma que se aplica, né, em Morro da Garça. E as exigências de cobrança em torno da fiscalização de órgãos de controle, como a Controladoria, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, é a mesma. Então, em razão dessas considerações iniciais, acho que, como nós estamos num período de marcação de tempo, eu acho que uma pequena análise, numa palestra de abertura como essa, em torno do histórico do direito administrativo, talvez tenha alguma contribuição a mais, mesmo porque o detalhamento de problemas ligados à aplicação, à compreensão semântica ou pragmática da aplicação da lei de licitações deve ser feita pelos especialistas que me sucederão aqui. A pergunta que eu faço é o seguinte: o direito administrativo, como disciplina científica, nasce em Paris em 1815. O Brasil, poucos anos depois, menos de 30 anos depois, já tinha 2 faculdades de Direito, a de São Paulo e a de Olinda, tratando de Direito Administrativo, ensinando Direito Administrativo. A primeira impressão que se dá é de modernidade no Direito Administrativo, especialmente no Império, ou seja, de que o Brasil estaria acompanhando as grandes mudanças no mundo, especialmente no direito, com esse tipo de perspectiva. Quer dizer, o distanciamento temporal das duas disciplinas é de apenas 30 anos. Mas será que é assim? É quase que um consenso, e me parece um consenso burro, mas nos manuais de direito administrativo, de que o nascimento da disciplina teria surgido com a operação pretoriana, ou seja, jurisprudencial do Conselho Constitucional francês, especialmente no período napoleônico. Mas aquele conselho já trazia, naquele período, pelo menos uns 20 ou 30 anos de julgamentos daquele período, vários julgados que vão conformar a base do direito administrativo moderno, como, por exemplo, a estrutura do regime de bens públicos, o tratamento do regime de bens públicos. Nós já temos decisões desse período da época de tempo. Nós temos a construção do regime estatutário dos servidores. A teoria das nulidades dos atos administrativos já está conformada dentro desse período de tempo. Nós temos também a construção do que a gente chama de cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, ou seja, a perspectiva da unilateralidade e autoexecutoriedade dos atos administrativos. Tudo isso já está referenciado no Conselho de Estado francês nos seus 30 primeiros anos de funcionamento. Ou seja, tudo isso dá uma base para o nascimento do direito administrativo como ciência naquele período na França. Se a gente faz uma comparação com o Conselho de Estado do Império, algumas dessas questões está sendo ventilada ou julgada durante esse período de tempo? Nada. Quase 80% dos casos julgados ou levados ao Conselho de Estado Imperial tratam do funcionamento do poder moderador. Se o príncipe está precisando de fazer uma festa, se ele vai precisar de levar, quantos convidados vão trazer. O Conselho de Estado do Império surge única e exclusivamente como uma forma de atestação e de confirmação do poder do imperador no Brasil. Então a gente já tem uma pequena diferença. Quer dizer, um Conselho de Estado na França já praticamente constituindo as bases do direito administrativo, e o nosso aqui tratando de licenciosidades palacianas da nossa estrutura do poder, particularmente de Dom Pedro II. Isso então traz alguma perplexidade para nós e nos faz então tentar pensar como que o direito administrativo ele surge.
Não sei se sabem, mas a palavra administração vem do latim. Ad manum venire, ou seja, ter algo à mão, gerir algo. E no período medieval, a noção de administração é completamente distinta da perspectiva de um staff, de funcionários, de uma estrutura, de um corpo, de pessoas jurídicas, ou de um staff de funcionamento de funcionários próprios, profissionalizados, tais quais a gente pensa na concepção da administração dos dias de hoje. Administrar é gerir territórios, gerir lugares, gerir propriedades. A noção de administração do período medieval é exclusivamente a questão de gestão. Então era absolutamente impossível pensar-se em uma administração num período em que o poder soberano não atua como um poder de império. O funcionamento da administração pública, naquele período de tempo, operava sob uma lógica distinta que a gente chama de jurisdictio, jurisdição. Enquanto o poder de império soberano é um poder permanente, a jurisdictio ela é intermitente. Enquanto o império opera como um poder de vontade dos órgãos estatais, a jurisdictio opera única e exclusivamente com o objetivo de preservação da ordem objetiva, transcendental e histórica de uma sociedade que é estamental. Então, se eventualmente o rei se deparasse com uma insurgência de cátaros, uma revolução, uma revolta de camponeses, cabia a ele convocar os nobres para massacrar esse pessoal e manter o status quo do funcionamento. Era essa a ação do Estado. A operação de jurisdição era exclusivamente pautada com esse tipo de lógica, ou seja, é um poder que é absolutamente limitado, o próprio rei tem poderes limitados, quer dizer, o poder dele é única e exclusivamente manter o status quo. Não há nenhuma possibilidade de mudança da estrutura que aquela sociedade estabelecida no direito vulgar, nos direitos forais e particularmente no direito canônico estão estabelecidos. Tá? Essa construção ela vai começar a ter uma alteração com a formação dos chamados estados modernos. Um dos primeiros estados modernos a surgir, talvez o primeiro na Europa, curiosamente, é Portugal. E Portugal tem uma estrutura de feudalismo absolutamente distinta do imaginário do feudalismo que nós temos na França, na Inglaterra, ou coisa que o seja. Quer dizer, na França e na Inglaterra eu tenho um conjunto de senhores feudais, detentores de terra, e o poder emana da terra, né? E esses senhores vão se unir ao rei para a manutenção dessa ordem da jurisdição que eu acabei de falar, ou para se empenhar em guerras externas, quase sempre relacionadas a disputas sucessórias, né? Como é a origem da Guerra dos 100 Anos. Afinal de contas, quem deve ocupar, né, o trono da França naquela oportunidade. O feudalismo português é inteiramente distinto daquilo que vocês leram em livros de história. Nós temos um restinho de reino cristão praticamente ocupado pelos mouros, quer dizer, os mouros vão ocupar praticamente toda a Península Ibérica, e esse rei se organiza já tendo um staff administrativo distinto de outros. E qual staff administrativo é esse? Um exército permanente. E a cada nesga de terra que o exército cristão português toma dos mouros,
essa nesga de terra não é concedida aos senhores feudais, ao contrário, fica sob a administração, a gestão, a jurisdiction do Estado português. Para quê? Para gerar mais renda para a manutenção desse exército para que a guerra prosseguisse. Ou seja, enquanto em outros estados eu tenho uma nobreza em razão do sangue e da ocupação da ligação desses senhores com a terra, em Portugal, ser nobre era participar desse staff de jurisdição, e quanto mais próximo do rei, mais importante somos. Não é à toa que quando a pessoa ocupa um cargo de prefeito, passa num concurso de juiz ou de procurador federal, né? Aí sim a pessoa se sente com o rei da barriga. A origem daquilo, você sabe com quem você está falando? Vem dessa origem medieval portuguesa, estruturada dessa forma, né? Ou pensada dessa forma. E a jurisdiction era agregada única e exclusivamente por uma estrutura, um staff de administrativo de cobrança de impostos, né? Praticamente essa estrutura se mantém intacta em Portugal, praticamente até a reforma de Marquês de Pombal, até a reforma pombalina, né? O surgimento de um staff administrativo que vai estabelecer o poder de regramento de atividades econômicas e, de alguma forma, operar o início da laicização do Estado português, só surge com a expulsão da Companhia de Jesus e dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Quer dizer, toda a experiência administrativa que o Brasil viveu no período colonial é uma administração de jurisdiction e não de império. Em outros estados, no entanto, como na França particularmente, e a importância do direito francês no surgimento do direito administrativo é fundamental, nós temos uma operação distinta, mas nós não temos no estalar de dedos, e eu falo estalar de dedos porque nós estamos aqui às vésperas da eleição, acreditando sempre no surgimento de um salvador da pátria, e com um estalar de dedos, salve nos acabe, né, nos livre da corrupção, da ineficiência, como se essas coisas funcionassem com essa rapidez e com essa velocidade. Quer dizer, estamos muito pouco distintos, né, da crença na volta de São Sebastião, né, do rei de Sebastião, né, como Salvador, né, depois da Batalha de Alcácer Quibir. Quer dizer, a gente continua com a mesma mentalidade intocada, nos achando moderníssimos aqui em 2018. Muito bem, nesses estados, a formação do Estado Nacional vai operar com o surgimento, de forma mais acentuada, dos exércitos, do aparato fiscal, do surgimento de algo absolutamente inovador, que é o poder de polícia. Não sei se já observaram, mas polícia tem a mesma origem da palavra latina política. Polícia e política significam politia em latim. O surgimento do poder de polícia, o surgimento do poder de estabelecer a regulamentação de atividades econômicas e de, inclusive, conceder a operação de ato de comerciar, de pescar, de produzir, de vender, etc. e tal, nasce com esse poder regulamentar. E no regime português, a operação e a formulação de cartórios começa a estruturar aquilo que é a visão do direito administrativo contemporâneo aqui no Brasil. É curioso observar, só fazer um pequeno parênteses, como se queixam tanto, né, de honorários advocatícios da Procuradoria Federal, ou de auxílios moradia do Ministério Público e da magistratura,
mas ninguém comenta, né, por exemplo, pessoas, donos de cartório, ganhando 1, 2, 5 milhões de reais por mês, né, em serventias privadas. A gente questiona 4 mil reais de auxílio moradia, mas ninguém questiona a pessoa ganhando 5 milhões de reais em cartórios públicos. Curioso isso, mas acho que algumas coisas são naturalizadas e outras coisas são questionadas. A pergunta é sempre por quem? Qual o interesse disso? O que há por detrás desse tipo de questionamento? Mas o surgimento de um staff de funcionários públicos reais, inicialmente voltadas para o recolhimento de impostos e depois para o funcionamento de atividades administrativas, é a origem primária da administração moderna. Mas nada surge de repente, e nada surge de forma espetacular. Todas as instruções estamentais e intermediárias da operação da antiga jurisdictio permaneceram no surgimento dos Estados Nacionais da Europa. O que há é uma superposição dessa estrutura nova, ligada a um poder central, né, e que vai operar sobre parâmetros absolutamente curiosos. Em primeiro lugar, os atos normativos que são baixados para esse corpo de funcionários têm uma ligação pessoal entre a vontade do príncipe e o ato normativo editado, de um lado. E de outro lado, o poder regulamentar, operando em nome de um interesse público, começa a despersonalizar o Estado. Um dos principais institutos, ou princípios constitucionais, que nós temos na administração é justamente o princípio da impessoalidade. Ou seja, o governo de Minas Gerais não é do Pimentel, o governo de Minas é dos mineiros. O governo federal não é do Temer, é dos brasileiros. A ideia da impessoalidade, ela surge exatamente nesse período do aparecimento dos Estados Nacionais e com o surgimento dessa nova forma de se operar. Eu opero, eu fiscalizo, não em nome do rei, mas em nome do Estado. Essa superposição de instituições, né, ela vai se prolongar na Inglaterra durante praticamente até o século XIX, mas ela vai sofrer uma ruptura importante no período revolucionário francês. Né? A perspectiva de que o clero e a burguesia se encastelavam nas instituições estatais da jurisdição e, com isso, se voltavam contra os interesses da burguesia insurgente e revolucionária, fizeram que, particularmente, o regime de terror não apenas decapitasse 15 mil pessoas, mas desconstruísse o aparato da jurisdição do Estado francês. Há, depois, no período de Brumário e depois no período napoleônico, a consolidação do que a gente chama de administração moderna, com essa formação de um staff próprio, de funcionários profissionais, remunerados, que então iriam atender de uma forma geral às necessidades, às doléances do povo francês, que iriam desde a construção de hospitais públicos, né, até a construção de estradas, de sinais, pontes, e etc. e tal. É importante observar que a administração surge aqui no período revolucionário francês e no período napoleônico como uma manifestação do poder do Estado absolutamente ao largo do poder legislativo e do poder judiciário.
a lógica do nascimento do direito administrativo e da administração contraria inteiramente a possibilidade do judiciário controlar atos administrativos. É exatamente por ser um poder próprio, um poder independente de legislação e do judiciário, e particularmente na França, onde há uma desconfiança enorme dos juízes, que eram venais, que eram ligados ao alto clero e à nobreza, né? A perspectiva da existência de um poder independente desses, livre da chamada jurisdictio, constrói o direito administrativo calcado exatamente na autonomia dos atos administrativos, na independência dos atos administrativos. Quer dizer, a reversão disso no período do século XX e do século XXI, da chamada sindicabilidade dos atos administrativos, hoje gera, em grande parte, funda o que a gente constrói ou critica nos dias atuais, o chamado ativismo judicial, né? Não só das Supremas Cortes, mas do Judiciário de uma forma geral. É exatamente por isso que surge, dentro do direito francês, o Conselho de Estado, que é um órgão próprio da administração, apartada do Judiciário, para eventualmente estabelecer soluções e controvérsias lides entre a administração e administrados, e entre a administração e servidores públicos. Então, o surgimento dessa estrutura se faz dentro dessa perspectiva. O direito brasileiro traz aqui, já no período imperial, e aí eu vou precisar de cola, né? Com esses nomes todos aqui eu não vou conseguir trazer esses elementos. O direito administrativo, no período imperial, traz algumas obras. O primeiro professor em São Paulo a lidar da disciplina é o Silveira da Mota, e não traz nenhuma referência sobre o assunto. Os professores, o antigo conselheiro do Estado, conselheiro Ribas, né, o Antônio Joaquim Ribas, edita o seu Direito Administrativo Brasileiro. José Antônio Pimenta Bueno edita o seu histórico, Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. O Vicente Pereira do Rego, Elementos do Direito Administrativo Brasileiro. O famoso, talvez um dos maiores constitucionalistas do período imperial, Paulino José Gomes de Souza, o famoso Visconde de Uruguai, que trata sobre um ensaio sobre o direito administrativo. Nenhuma dessas obras trata de nenhum desses assuntos que até então estão sendo ventilados pelo Conselho de Estado. Praticamente trazem conceitos soltos sobre a disciplina, conceitos trazidos ou praticamente copiados, né, do direito administrativo francês, e depois de 20 ou 30 páginas sobre o assunto, dedicam o restante da obra à exaltação dos poderes, do poder moderador e do imperador no Brasil. A primeira obra a traçar ou tratar de questões relevantes ao direito administrativo no Brasil só surge em 1884, na obra Epítome do Direito Administrativo de José Rubinho de Oliveira. Então, as nossas obras, o direito administrativo surge eventualmente em 1884, aonde esse autor começa a dissecar os conceitos já construídos há quase 100 anos do direito administrativo francês aqui no Brasil. Essa perspectiva de construção de uma nova ordem social só acontece no surgimento do período republicano. Enquanto isso está acontecendo com a Revolução Francesa, há mais de 100 anos, a construção de uma forma nova de operação quase que revolucionária do surgimento da administração do direito administrativo, isso só acontece nos estertores do Império, em 1884, e que vai paulatinamente
construir essa administração pública que vai ser fruto, né, do período republicano. Hoje em dia, não vou me alongar muito mais, nós nos deparamos com aquelas observações que eu fiz no início da minha palestra. Mas, essencialmente, acredito que nós nos deparamos com dois tipos de direito administrativo. Um direito administrativo moderno, que é o direito administrativo regulamentar, aquele que se aproxima de alguma forma para tentar procurar soluções inteligentes e eficientes como administrado. Mas em tempos de lava-jato, em tempos de corrupção, cada vez mais o direito administrativo brasileiro se torna um direito administrativo cartorial e formal. Aquilo que o professor Carlos Arri, citado pelo Greg, chama de direito administrativo dos clipes. Administrar algo hoje, nos dias de hoje, não é para qualquer um. Administrar hoje é para os fortes. Administrar hoje com órgãos de controle, procurando qualquer tipo de ato falho que tenha sido praticado, no mínimo ato administrativo, para impor a nulidade do ato, para encaminhar ao Ministério Público para a propositura de ações de improbidade administrativa, para operar com ações criminais contra o servidor público, ou eu tenho alguém que trabalhe com a administração de forma muito abnegada, ou alguém que não tem alternativa porque ficaria desempregado com a demissão ad libitum do cargo comissionado, ou a alternativa, eu estou aqui para qualquer coisa, eu vou me corromper, vou tentar me dar bem para resolver esse tipo de situação. O fato é que a administração pública hoje no Brasil, ela se encontra em aspectos absolutamente caóticos. Há uma dissintonia absoluta entre aquilo que são os manuais e a doutrina científica do direito administrativo e a praxis real. Espero que os meus palestrantes que me sucedam tratem desse tipo de questão. E o fato é que as bases do direito administrativo do século XXI precisam ser rapidamente pensadas, né? Se não inovarmos de forma racional, se não trouxermos algumas técnicas de gestão, algumas técnicas de negociação, para que a gente possa fazer com que a administração se torne menos burocrática e mais ágil, nós vamos continuar, né, com bases no direito administrativo ainda pensadas sobre a ótica e a lógica de Marquês de Pombal. Essencialmente era esse o meu recado, gente. Muito obrigado.